E agora que as crianças estão em casa e eu tenho que ajudar elas nessa tarefa de aprender, de ensinar, de como é que é isso, o que que eu faço, que instrumentos me faltam. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Como que você pode ajudar seu filho e sua filha na tarefa de aprender e você de ensinar. E você fala, puxa, o que que eu preciso, que instrumentos, como é que é, qual o papel que eu uso, como é que eu uso o EAD, né, que é a educação à distância. Bom, antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar você que esse vídeo não é monetizado, não vai ser, não vai ter propaganda entrando, não vai ter nada interrompendo a gente, mas com isso também ele não aparece, os algoritmos não ficam sabendo. Então, para isso, eu preciso que você dê o gostei ali, clica na mãozinha para cima, ativa o sininho, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, compartilha esse vídeo com outras pessoas e, por favor, deixa seu comentário. O comentário eu acabo sempre respondendo e serve de instrumento para que a gente possa planejar os próximos vídeos. No próximo vídeo eu já devo falar, já vou adiantando, que eu vou falar sobre os objetivos que a gente tem para os filhos da gente, para os filhos da gente, como é que a gente pode caminhar nessa direção, de onde que a gente monta isso. Mas hoje eu queria realmente focar nas ferramentas, naquilo que você precisa ter em você, naquilo que você tem disponível e que pode ajudar seu filho nessa tarefa. Muita gente se viu de repente perturbada pelo fato de que está com os filhos dentro de casa e não sabe o que fazer. E aí a alternativa? Deixa na televisão pendurado o tempo todo, fica vendo série do Netflix, fica no videogame porque eu não aguento mais essa criança pendurada em mim. Realmente está educando em casa é tão ruim assim ou não é? São várias perguntas. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu preciso ter? E o pior é você achar que você não tem os instrumentos. Eu espero que aqui ao final você descubra que você tem bem mais instrumentos à sua mão do que você imagina. Bom, no vídeo passado eu lembrei a você o fato, fantástico para alguns, de que seu filho é um mamífero, né? Seu filho, ele, sendo parte desse universo dos mamíferos, ele é uma criatura ensinável. Ele é diferente de um réptil que sai pronto, né? E ele não é uma folha em branco tampouco, que não tem uma programação genética, que não tem algumas características que já vêm prontas. Bom, entre os mamíferos, a grande característica é essa habilidade de aprender alguma coisa. Todo mamífero aprende. Isso é natural para ele. E à medida que a gente vai subindo e complexificando na escala dos mamíferos, a gente vai vendo que a nossa capacidade de aprender aumenta muito e as nossas capacidades instintivas diminuem muito, né? A gente basicamente só ficou com uma capacidade instintiva no ser humano, né? Isso escreve muito bem sobre isso Paulo Freire, né? Para o horror daqueles que odeiam Paulo Freire, é uma pena, né? O maior pedagogo a melhor pedagogia produzida no Brasil hoje lida no mundo inteiro. O autor brasileiro mais publicado no mundo é Paulo Freire, continua sendo Paulo Freire, e tem gente que odeia ele. E ele mesmo lembra, num dos seus livros, que a única capacidade instintiva que nós permanecemos, nos liga ao resto dos animais, é a capacidade de aprender. A gente basicamente tem que aprender tudo. Nosso cérebro é altamente desenvolvido para a aprendizagem. Bom, vamos entender então. No processo de aprendizagem, você tem dois caminhos: o ensino e a aprendizagem. Como sempre, eu adoro mexer com etimologia, com semântica. As duas palavras, ensinar e aprender, elas vêm do latim. E as duas podem nos ajudar quando a gente vê que as duas estão relacionadas ao gado, ao boi, à vaca, né? Ambos podem ser ensinados ou aprender. Como é que é? Vou te explicar. A palavra ensino vem de insignare, né, no latim, que é deixar uma marca. Mais ou menos como você tendo um gado grande, uma vaca, um boi, e você vem com um ferro quente e você imprime, você deixa um sinal, uma marca daquele animal. O que que acontece com aquela marca? Ela passa a ser parte da vida e da estrutura do corpo daquele animal até a sua morte. Nunca vai dar para arrancar aquela marca. O ensino tem muito a ver com isso. São coisas que são impressas, que são colocadas, nem sempre de maneira prazerosa, na maior parte das vezes não prazerosa, e isso faz parte, se torna parte daquele animal marcado, né? E a gente pode tratar nossos filhos via ensino. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que se você ensinar alguma coisa provocando dor, provocando punição,
provocando regras, restrições, isso acaba sendo incorporado. Os mamíferos têm essa característica. Outra coisa é a palavra aprender, vem de aprendere, que é o movimento, se você já notou como é que a vaca come, né? A vaca ela emite a língua bem comprida para o lado de fora, ela abraça um pedação de mato, arranca com a língua, corta com o dente e engole inteiro. Aquele pedação de mato que ela come, ela vai, mastiga o mínimo e vup para dentro. Depois que ela enche bem a barriga, com aquilo tudo que ela aprendeu, ela vai para um canto e começa a fazer um processo que a gente chama de ruminação. Se você não sabe, né, a vaca, dentro desse mamífero, fala, o que esse cara vai chegar a falar? Guarda, vem comigo que você vai entender. O mamífero, vaca, tem 4 estômagos. 4 estômagos. E o que acontece? Nesse primeiro estômago entra aquele mato inteiro, embolado, aquilo grande. E aí depois que ela encheu aquilo e bebe água, ela vai para um canto, deita, faz aquela carinha de quem fumou alguma coisa, né? Aquela carinha assim, e começa a ruminar. O que é a ruminação? É fazer voltar aquele mato inteiro que veio, ele regurgita, vem para a boca e ele é mastigado, 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 engole de novo e mastiga e volta e volta e volta. E esse período longo de ruminação vai permitir que o mato seja todo triturado, e depois passe para o segundo, para o terceiro e depois no quarto estômago ele vai ser digerido. Bom, a ruminação, né, que vem do latim ruminare, é a mesma palavra ruminare usada para meditar. Meditar nada mais é do que pegar aquilo que eu engoli e fazer aquilo voltar à minha mente. E indo e voltando, ele vai se tornando assimilável. A aprendizagem tem muito a ver com esse processo no qual eu participo pegando um monte de informação, jogo para dentro, depois eu vou ter um processo de reflexão que vai indo e voltando com aquilo na minha mente. E o que acontece com aquele mato que a vaca come ou com o conteúdo que o seu filho ou sua filha apreende? Depois de meditar, e esse conteúdo pode ser bom ou pode ser ruim, aquilo vai se incorporar, aquilo vai virar músculo, vai virar pele, vai virar pelo, vai virar unha, vai virar tudo que você é. Fica parte de você e não vai embora nunca. Aquilo se torna osso, aquilo se torna músculo, se torna você. Ou seja, tanto o processo de ensino quanto o processo de aprendizagem, os dois funcionam, os dois fazem com que alguma coisa se torne parte de você, só que um é bem mais prazeroso que o outro. Eu acredito que você concorda comigo. Se você fosse uma vaca, eu ia te perguntar, o que você prefere? Um ferro enfiado quente na sua pele ou no seu rosto, de modo que fique marcado para sempre, para que você lembre e que alguém se lembre o que você é, ou você pudesse pastar um pasto verde, bonito e tal, e depois, pelo processo de reflexão e de meditação e de fazer voltar aquilo à sua mente, você conseguir tornar aquilo parte de você. Os dois processos acontecem na vida. Eu não sou um cara nem um pouco contrário a alguns processos de ensino. Por exemplo, você tem uma criança pequena, e aí eu vou citar, por exemplo, Bakunin. Né? Bakunin, quando ele fala no seu livro Deus e o Estado, ele fala sobre a pedagogia anarquista, ele vai falar, até os 5 anos, você vai usar do máximo de autoridade com uma criança. Sabe por quê? Porque ela bota dedo em tomada, meu irmão. Ela bota dedo em tomada, ela bota a mão no fogo, ela se joga em lugares perigosos. E você precisa, sim, chamar atenção, dizer não, colocar limites. Às vezes, inclusive, você precisa de alguma restrição de liberdade ou algum tipo de punição que faça com que ele se lembre para sempre que não deve fazer aquilo. E se você não fizer isso, não é que você vai ser ruim, não. Você vai talvez matar seu filho, sua filha, porque você não soube ensinar a ele não botar o dedo na tomada, não ligar o gás e deixar aberto, não mexer num aparelho elétrico, não pular do segundo andar. É bom que você use o ensino, principalmente quando a criança é muito pequena. E aqui vai a primeira dica. Se você está em casa com seu filho abaixo de 5 anos, o ensino é fundamental. Você precisa ensiná-lo. Ensinar tudo. Pelo estímulo ou, por vezes, pela chamada de atenção. Não é uma palavra feita para ser usada. Não coloque o dedo na tomada. Não ligue o gás, não faça isso, não faça aquilo. Restrições, punições, chamadas de atenção, dureza
é muito importante. Porém, como que eu faço para que meu filho que está sendo ensinado possa crescer um adulto interessante? Minha filha, desde pequenininha, eu sempre fui muito firme com ela. Porém, eu ensinei para ela uma regrinha. Olha, qualquer instrução que eu lhe dê, qualquer ensino que eu lhe faça, você sempre tem a liberdade de perguntar por quê. Eu sabia que eu estava montando, porque depois daquela fase inicial da criança, que ela aceita tudo que você fala, ela vai te fazer as perguntas normais. Você lembra, criança pequenininha, chega uma hora que ela fala por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E eu sempre falei, ó, papai tem que passar pela regra dos 3 porquês. Ou seja, se eu pegar uma criança de 7, 8 anos de idade, eu digo faça isso ou faça aquilo, e eu não sou capaz, e eu não me faço entender, e eu não tenho paciência para pegar uma criança nessa idade e passar por 3 fases de porquê, porquê do porquê do porquê, e eu não consigo explicar isso para 5 anos, aos 5 anos de idade eu falava com ela, se o pai não for capaz de dar uma boa razão, você questione. Sempre questione. O que eu estava preparando? Preparando aquilo também para que, anarquicamente, essa pessoa pudesse crescer e se tornar um adulto crítico, que não aceita o que lhe é depositado porque alguém é mais forte, porque alguém é mais duro, porque alguém é mau, porque alguém disse que é. Não tem é porque é. Outra frase que eu ensinei desde pequenininha para ela, né? Não porque não, não é resposta. Não existe não porque não. Até, no limite, você pode falar, olha, eu já expliquei os 3 porquês. Aí o camarada quer ser teimoso, o filho quer ser teimoso, eu falo, agora é não, porque não, já que você não quer entender, né, eu estou explicando, eu tive paciência, eu fui. Então, o ensino é sim para ser usado. E muito do que a gente faz vai levar à disciplina, à segurança pessoal, né, a prevenir problemas na vida. E você precisa ensinar, mas isso se aplica principalmente a crianças pequenas. Quando você começa a fazer isso com um jovenzinho de 13, 14, 15, 16 anos, isso é absolutamente abusivo e é desconsiderar a capacidade daquela pessoa de ser inteligente. Bom, e como se dá a aprendizagem? A aprendizagem ela é motivada por 2 caminhos. O caminho da necessidade, assim, a vaca vai para o pasto porque está com fome. E eu não conheço ser humano que não gosta de aprender. A gente sempre gosta de aprender. Agora, eu conheço um monte de ser humano que não está afim de aprender aquilo que está sendo ensinado para ele. Por quê? Ou porque é chato, ou porque é ruim, ou porque é maldado. Outra frase que eu falava muito para Giovanni, são frases aqui da Casa da Videira. Eu falava, olha, não existe comida ruim, existe comida mal feita. Então, se eu não tenho uma situação que me provoca no outro curiosidade, que provoca no outro desejo, que provoca vontade, irmão, é porque ela é ruim, ela está mal feita. Seguramente é isso. Bom, vamos lá, porque eu não quero tomar muito tempo do seu tempo só com essa teoria. Então eu posso ensinar uma pessoa ou ela pode aprender. Qual é a diferença? Quando você vê que os dois funcionam, aquilo que é ensinado, basicamente o seu filho ou a sua filha está sofrendo a ação. Né? Eu passo coisas no qual ele sofre assim, como quem bota uma marca. Isso normalmente é desagradável, normalmente é doloroso e, apesar de ficar, muitas vezes fica na forma de um trauma. Fica na forma de alguma coisa que ele vai resolver lá na idade adulta ou jamais resolver na sua vida. Cuidado com o que você ensina ao seu filho, cuidado com o que é ensinado para ele na escola, por exemplo. A aprendizado depende da participação, depende da vontade, depende da curiosidade. Você tem que ter uma ação que parte de quem aprende. Bom, para isso você vai olhar que a escola, ela em grande parte é ensino. A criança não sabe por que está ali. Eu estava falando hoje com uma colega que dava aula no ensino médio e falou, puxa, é muito difícil, porque o cara não está motivado, o cara não está com vontade. Porque ele nem sabe por que ele está ali. Por que ele tem que estudar 8 horas por dia? Por que ele tem que estar 4 horas ali? Por que tem um recreio no meio? Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Por que eu estou aprendendo o teorema de Pitágoras? Por que eu aprendo análise sintática? Por que eu aprendo as viagens de Colombo? Ou por que eu aprendo sobre o Estado moderno? Não tem nenhuma motivação para aquilo, não teve uma curiosidade atiçada. E os bons professores são aqueles que sabem, por sua característica, por sua paixão. Paixão é um troço que cria muita curiosidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas paixão, desejo,
às vezes criatividade gera no outro curiosidade, e muitas vezes a gente pode manipular essa curiosidade. Bom, quem faz isso muito bem? O YouTube faz isso muito bem, o Facebook faz isso muito bem, o Big Brother faz isso muito bem, os videogames fazem isso muito bem. E o que acontece? Nem sempre para o bem, né? Nem sempre o cara aprenda alguma coisa que lhe seja interessante. Mas por que ele vai acabar aprendendo coisa que não presta? Porque não tem nada que preste que seja interessante. Essa é a primeira coisa. A escola, em grande parte, ela tem um instrumento de ensino na sua mão, que é o ferro quente que marca a pessoa, que a gente chama de currículo. Eu não tenho, como eu já falei, eu não tenho nada contra a escola. Eu sou completamente contrário à sua compulsoriedade, à sua obrigação e a esse currículo, e pior, o currículo que está explícito, que alguém decidiu que não foi a criança, que não foi o professor, que não foi ninguém, e o currículo que não está explícito, que está determinando o posicionamento social dessa pessoa de acordo com o número de anos que ela ficou com o traseiro quadrado dentro de uma carteira, e se comportando, e tirando notinha e foi passando. A escola é um instrumento que muitas vezes a curiosidade é liquidada. Se você tem dúvidas sobre isso, para de idealizar a escola e vai ver a apatia de uma sala de aula. Vai ver a luta do professor para chamar a atenção do aluno. Vai ver a quantidade de gente apática com 15, 16 anos. E você vai ver como é capaz você pegar aquela criança viva, feliz, alegre, aos 5, 6 anos de idade, super curiosa, que alguns de vocês estão com ela em casa e não sabem o que fazer, e você transforma aquilo num adolescente apático, desinteressado, deprimido, chateado e aborrecido de estar ali. Ou seja, quem fez isso? Uma grade chamada currículo, um ferro de queimar, que alguns que se enquadram e são ensinados se adaptam bem àquilo, mas nem todo mundo. Bom, nós temos uma situação de ouro agora quando as crianças estão em casa. O que se aprende? Né? A gente aprende na escola, através do ensino, a obedecer a hierarquia, a obedecer tempos e regras, a obedecer autoridade que está ali representada pelo professor, pelo diretor, a chegar no horário, a sair no horário. A gente aprende técnicas de dissimulação. Você acha que não? Você tem um chefe, você vai aprender a dissimular, a fingir, a mostrar interesse, a ser o bacana da turma, se você tiver muita habilidade. Isso não é legal. Isso não é legal. Culpa da escola? Não. Culpa da estrutura que se dá para a escola. Bom, meu amigo, minha amiga, você tem uma oportunidade de ouro agora de passar a colaborar mais com aquilo que os professores, muito dedicadamente na escola, eu tenho certeza disso, eu conheço muito poucos professores que estão ali só por causa da grana. Existem esses caras. Estão ali só por causa do emprego seguro. A maioria é muito dedicado, a maioria gosta muito do que faz e se mata. Como é que eu posso construir essa parceria para depois, quando seu filho voltar para a escola, mas agora mostrando que você tem mais, talvez você não dependa tanto da escola quanto você pensa. Aí vem um colapso. Tá lá, a tua escola, você depositou teu filho lá, ele tá lá, você tá achando que ele tá aprendendo, ele finge que aprende, o professor finge que ensina, você finge que ele sabe, você vai fazendo prova, vai passando, o negócio é passar, 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 e no fim das contas você vê quanta gente inculta a gente tem nas universidades, quanta gente despreparada a gente tem. Prova de que o sistema talvez não esteja funcionando bem. Se funcionasse bem, não tinha gente formada em medicina, em direito, em odontologia, em engenharia, que acredita que a Terra é plana, meu irmão. Que acredita que as coisas, que um vírus é só um resfriadinho ou uma gripezinha. Que não é gente que não passou pela faculdade, pelo colégio. Não, é gente escolarizada. Ou seja, tem alguma coisa dando errado aí, né? Vamos lá. Vem o colapso e com o colapso pode vir uma excelente oportunidade para você mediar a aprendizagem do seu filho. Bom, quando eu fiz minha pesquisa acadêmica, eu pesquisei basicamente o que no educador, na educadora, aquilo que está aquele que está facilitando a aprendizagem, o que nele pode gerar ou facilitar o processo de aprendizagem do outro. Bom, duas características surgiram dessa pesquisa: a hospitalidade e a amizade. Eu estou olhando aqui o tempo que eu estou falando com você, eu estou tentado a talvez transformar isso aqui em 2 vídeos. Eu vou ver o tempo que vai ficar e aí eu poderia falar mais sobre hospitalidade e amizade. Mas basicamente, hospitalidade, de onde vem a nossa palavra hospital, tá? O hospital é um lugar que você vai para você se curar. O remédio não te cura.
A vacina não te cura, o antibiótico não te cura. Quem vai curar você é o teu organismo. Esses são instrumentos que estão ali para liquidar o patógeno, para acabar com a situação, mas é você que vai se recuperar e muitas vezes você precisa de um hospital. Por quê? Porque você precisa de cuidados especiais. No caso da aprendizagem, a hospitalidade, receber e acolher bem a pessoa que está com a sua dúvida, que está com a sua curiosidade, com a sua necessidade, com a sua dificuldade, é porque aprender dói para burro. Aquele processo da vaca que eu falei de meditar, na verdade ela regurgita porque há um incômodo no seu estômago com aqueles grandes pedaços de mato que ela botou para dentro. Ela precisa que aquilo volte e aquilo volta por incômodo. Então, nesse momento, a gente precisa de um lugar e criar um espaço para o filho da gente, para a filha da gente, em que ele se sinta acolhido. Em que ele seja acolhido na dor de aprender. Aprender muitas vezes provoca choro, eu não consigo entender, eu não sei como é que é. E o professor bom, o educador bom, o pai, mãe que cumprem esse papel bem, são aqueles que acolhem na dor de aprender aquele que está aprendendo. Ao fazê-lo, você vai privilegiar esse processo, né? E por isso a hospitalidade, por isso tá, você é bem-vindo, qual é a tua dúvida? Vem cá. E nunca dizer, ó, agora eu não posso, agora estou muito ocupado, me fala depois. Não, para e seja hospitaleiro. Lembra do professor que você mais gostou no colégio, na faculdade, era aquele que estava com a porta aberta, aquele que está sempre dizendo, bem-vindo, senta, o que eu posso te ajudar? Essa é a frase de quem está sendo hospitaleiro. Pois não, senhor. Você vai num hotel que ele fala o quê? Pois não, senhor. No que eu posso servi-lo, no que eu posso ajudá-lo, como é que pode ser. Essa é a primeira característica que ajuda seu filho a aprender, sua filha a aprender. A segunda é a amizade. No grego tem 3 palavras que a gente traduz como amor. Uma é eros. Eu e você temos ganho. Olha, eu te ajudo porque você me ajuda. Eu te dou porque você me dá. O eros, de onde vem a nossa palavra erótica, é uma troca entre iguais. Ou seja, tá bom para mim, tá bom para você, tá legal. A relação ficou ruim, acabou a relação. Eu faço com você alguma coisa porque eu tenho ganhos e você tem ganho, e aí a relação vai bem. Isso é o amor eros. Outro nível de amor é a filia, né? Filia, que é traduzido como amizade, é aquela no eu faço por você aquilo que eu sei que você faria por mim na minha posição, mas não necessariamente você o fará. A gente não tem na amizade sempre o retorno. A gente, quando é amigo de alguém, a gente faz coisas que o outro jamais poderá pagar. Mas a gente não faz isso por outro motivo, senão saber que se fosse eu naquela posição, ou eu gostaria de receber esse tipo de atitude, ou eu tenho certeza que você, se pudesse, faria o mesmo por mim. Bom, a terceira forma de amor é o ágape. É aquilo que eu faço por você em sacrifício completo e absoluto, eu me acabo por sua causa. E com isso eu queria dizer que se você é professor ou professora, por favor, não fica nessa de que você está se sacrificando, ou que você tem que se sacrificar e você se mata. Esse lugar aí é de Jesus, está sabendo? Ninguém é obrigado a esse sacrifício para que o outro aprenda. Um pai, uma mãe, eu sempre uso esse exemplo. Se você souber que seu filho precisa dos seus 2 rins para sobreviver, ou do seu coração, são poucos os pais que não vão arrancar o coração, não vão arrancar o rim para que o filho sobreviva. Isso é ágape. E isso se faz exclusivamente pelo filho da gente. E é muito difícil quem o faça, e talvez por uma pessoa muito boa você talvez até o fizesse, mas não é a relação normal nem saudável. O saudável é a relação de amizade. Eu faço por você aquilo que eu sei que você faria por mim se estivesse no meu lugar, ou que eu espero que você fizesse, ou que eu tenho a esperança, o desejo, né, de que você o fizesse. Fundamentalmente, se você quer ajudar alguém a aprender, use essas 2 ferramentas, a hospitalidade e a amizade. Se você fizer isso com o seu filho, você não precisa se sacrificar, mas você também não precisa ter uma relação em que ele te dá, eu te dou, se você for bonzinho comigo, eu sou bonzinho com você. Não faz isso, isso não ajuda ninguém a aprender. E se você realmente receber e acolher sempre com aquela posição de serviço, e no serviço não é um serviço humilhante, é o serviço do hotel. É o serviço de quem ele atende bem em qualquer lugar, no que eu posso lhe servir, no que eu lhe posso ser útil. E aí seja útil. Muito bem. Na parte prática aqui da gente, que instrumentos a gente tem?
A gente precisa de um meio, de uma mídia qualquer que faça com que a aprendizagem ocorra, tá bom? Então, a mídia, na verdade, você é o mediador, né? Você usa uma mídia para facilitar a pessoa. A mídia é o mundo. Essa é a primeira grande dica que eu queria deixar para você. A mídia é o mundo. Ou seja, qual é a oportunidade na qual eu vou ajudar meu filho e minha filha a aprender? Bom, tira da cabeça que ele vai aprender porque ele fica 4 horas com o traseiro sentado numa cadeira. Ele vai aprender muito pouco. Ele pode até ser ensinado assim. Ensinado a sofrer, a carregar, a escrever, um monte de coisa. Mas ele só vai realmente aprender se ele estiver participando das atividades normais do mundo. Então, quais são as mídias nas quais você vai ensinar matemática, geografia? Hoje eu estava aqui na Casa da Videira a gente usa muito isso. Hoje eu estava, e eu estou com uma amiga, a Bruna, que eu estou gastando tempo com ela agora, ensinando culinária. Né? Você poderia dizer assim, mas como é que ela está aprendendo culinária? Bom, como é que está sendo o caso dela? Eu vou usar o caso dela porque isso aqui acontece o dia inteiro aqui na casa, desde as 6 da manhã até as 10 da noite. O dia inteiro. Tá? Primeiro que esse é o horário da escola aqui. A escola aqui funciona da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E na hora de dormir, normalmente é a hora da ruminação, né? A hora que aquilo tudo vai juntar. Bom, hoje nós fomos fazer um prato. O prato de hoje era um prato holandês, de inspiração indonésia, usando coisas da América do Sul, e a gente fez... Bom, antes de começar, a gente sentou, olha bem, no nosso prato a gente vai ter o amendoim, que vem da América do Sul, e isso está ligado às grandes navegações do século XVI, quando a Holanda veio para cá e conseguiu levar o amendoim daqui para a Indonésia, que era uma colônia sua. Isso aconteceu porque Vasco da Gama fez a volta pelo Cabo da Boa Esperança e abriu o caminho para as Índias. Isso permitiu que europeus chegassem lá. Os indonésios pegaram as suas especiarias, fizeram molhos fantásticos e a gente cozinhou hoje um coelho, que é um animal que estava muito relacionado à Europa e feito de uma maneira indonésia, com elementos da América do Sul. Ou seja, no ato de cozinhar, eu passei por história, geografia, eu passei por técnicas, trabalhei por química, trabalhei com física. Ou seja, eu usei a mediação, cozinhar, para ensinar um monte de coisa que ela tinha enorme curiosidade. E agora, de tarde, ela estava fazendo um curso de EAD de Harvard sobre antropologia da comida. Bom, isso funciona com adultos, tá vendo? Isso pode funcionar com seu filho também. Então, cozinhar, arrumar, consertar uma coisa, construir uma coisa, contabilizar o dinheiro, planejar o seu estoque. Agora tem um bando de gente, como é que vai ser para a comida? Vai ter, não vai ter? Contabilizar, planejar. Em tudo isso você vai ver que são atividades que a gente chama de transdisciplinares. Em cada uma delas você vai ver a deficiência do seu filho de fazer uma regra de 3, de fazer um cálculo, de entender área, de entender profundidade, de entender volume, de entender física, química, matemática, geografia. Entendeu? Bom, receba o seu filho com hospitalidade nas atividades do seu dia a dia. Acolha as dúvidas dele. Inclua seu filho, sua filha, no processo que você está fazendo e busque recursos. E você tem duas características de recursos: recursos offline e recursos online. Recursos offline são esses que eu acabei de dar para você, né? E eles vão estar disponíveis em livros, na sua memória. Ai, como é que eu vou ensinar soma de fração para o meu filho? Eu não lembro mais como é que faz. Bom, pega um livro e vai lembrar, ué. Pega o livro de matemática dele. Ó, esse cara não sabe porque ele não sabe somar fração. Ele não sabe, por exemplo, que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Você vai lá, vai ensinar para ele, vai mostrar prático isso para ele. Vai trabalhar. No outro dia eu estava aqui também, né, fazendo um caldo de vegetais e queria saber qual era o volume que tinha. E aí, Camila, sempre brilhante, né, ela ensinou a molecada toda aqui, como é que eu calculo isso? Pega a panela, que é redonda, pega uma régua, mede a altura. Se eu multiplicar a altura, se eu souber o raio que eu tenho disso aqui, eu já tenho o cálculo do volume. Olha só como é que você ensinou uma coisa importante para este infeliz do seu filho, para esse infeliz da sua filha, que não sabia física, que não sabia matemática, que não sabia as regras básicas e não sabe para que serve o pi. Tá aí para que serve o pi. O pi tá aí. Bom, e online? O que você tem para buscar online? Existem plataformas de EAD, de ensino à distância. Entendeu? Agora ele pode entrar aí. Agora cheguei no EAD. Ah, era só isso, é só isso.
Não adianta você botar seu filho na frente de um computador com tarefa para fazer se você não fizer todo esse outro aspecto, se alguém não estiver mediando. Você tem cursos online, você tem academia de Khan, você tem amigos, você tem o Skype, você tem o Zoom, você tem um monte de coisa que você pode usar, tirar uma dúvida com alguém. E eu queria lembrar e fechar esse nosso vídeo lembrando a frase do Paulo Freire. Ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho. O ser humano, na frase original ele fala o homem, mas eu não gosto de falar o homem porque o homem e a mulher é o ser humano, né? Então, o ser humano se educa, os seres humanos se educam entre si, mediados pelo mundo. O mundo ao seu redor é o grande mediador que você, usando hospitalidade e amizade, pode usar para ajudar seu filho e sua filha a aprender. E essa oportunidade do colapso, desse vírus, dessa coisa de deixar dentro de casa, cara, sua casa é uma sala de aula, sua sala é uma sala de aula, sua cozinha é uma sala de aula. Você tem muito mais capacidade. E veja, não é um que aprende e um que ensina. Quando eu terminei o meu mestrado, a minha orientadora, que era uma pessoa boníssima, boníssima, ela chegou para mim e falou assim: eu não sei mais quem é o mestre, quem é o doutor, quem que ensina, quem que aprende, porque ambos saímos disso muito mais ricos. Eu lamento muito que a gente acabou perdendo contato. Mas ela, a Evelise, era uma pessoa boníssima, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. E ela fez essa frase, sabe por quê? Porque essa é a humildade de quem efetivamente é um educador. É aquele que sabe que não ensina ninguém, que aprende junto, que caminha junto. Então, reorganiza seu dia, minha amiga, meu amigo, acolha seu filho, seja amigo do seu filho, fica com ele, fica com ela, entendeu? Gasta tempo e você vai ver que todas as atividades que ele tiver envolvido com você, primeiro, você vai ganhar um grande auxiliar. E você vai precisar ensinar cada vez menos e ele vai aprender cada vez mais. E você vai mostrar a ele quanto é importante aprender física, geografia, história, e talvez você descubra que você não sabe. Que você não sabe nomes, datas, lugares, né? Eu vou dar uma dica. Quem descobriu o Brasil? E em que data? Aí você fala, foi o Cabral, 22 de abril de 1500. Não, não foi não. Foi 26 de janeiro, no Cabo do Mucuripe, entendeu? Pison, que chegou lá 26 de janeiro de 1500 e botou o pé no Brasil antes do Cabral. Você não sabia isso? Bom, existem excelentes canais para você ver isso. Vou te dar uma dica porque esse é o próximo vídeo que eu sei que vai sair. Não está no ar ainda, mas é o próximo vídeo do canal Buenas Ideias. Quem descobriu o Brasil foi o Pinzon, 1500, dia 26 de janeiro de 1500, lá no Ceará, lá no Mucuripe. E para isso eu mando um abraço hoje especial para meu amigo Hugo, que é de lá. E ó, para recomendar um livrinho legal, tá aqui ó, o livrinho do John Holt, Aprendendo o Tempo Todo, Como as Crianças Aprendem Sem Serem Ensinadas. Outros livros que eu vou te recomendar são do Janusz Korczak, né? Como Amar uma Criança, um livro de 1919, muito bom, né? E O Direito da Criança, também que ele escreveu com o Dumbledore, que ele escreveu, ele escreveu, o Dr. Janusz Korczak morreu em Auschwitz com suas crianças, é uma história belíssima, belíssima, que tem vários filmes, né? Eu acredito que os livros dele são livros estimulantes demais para um homem que amava profundamente aqueles que não eram seus filhos, eram seus alunos numa escola. E ali você vai ver uma escola que funcionava de verdade no gueto de Varsóvia. Um abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo.